seja feita a vontade de Deus. Cura-me com seu manto de amor, guarda na minha paz desse olhar. Cura minhas feridas e a dor, e faço cantar. E as pedras do meu caminho, meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, minha vida passar. Pobres pecadores, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz, e se ceda minha mão junto. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Sempre que meu pranto vai, ponha sobre mim suas mãos, cura minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a seguir, a misericórdia e o perdão, a cura do corpo e da alma, a salvação. Pobres pecadores amados, tão necessitados de vós, Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estender a nós vossas mãos, rogai por todos nós, vossos filhos, seus filhos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho, cuida de mim. Boa noite a todos. A leitura da noite do livro Gotas de Esperança, de Lourival Lopes. Nós fazemos o mundo. Não pense, ninguém me entende, ninguém me ama, todos me desprezam, o mundo está contra mim. Tudo está dentro de você mesmo. As pessoas e o mundo são a imagem que você faz delas. Se estiver alegre, notará que parecem sorrir para você. Se estiver triste, que o evitam, até a natureza se lhe afigurar hostil. Não se deixe abater, Deus está esperando sua reação. Ponha em ação as forças que tem. Deus colocou o mundo dentro de nós para que pudéssemos colori-lo com as próprias tintas. Então, neste momento, vamos fechar os nossos olhos da matéria, elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Pai Criador, para proferirmos a prece de abertura da palestra.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja. Estou passando agora a palavra ao nosso irmão Eduardo, que vai fazer a palestra, uma abençoada palestra. Ok, obrigado. Boa noite, queridos irmãos. Uma alegria estar aqui na casa novamente. E o tema que separamos para conversar essa noite é motivos para continuar. Lá em João, no capítulo 16, versículo 33, o Cristo pega e nos coloca o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vejamos, o Cristo ele vem e nos coloca que em determinados momentos da vida, nós vamos passar por desafios. Nós não estaríamos isentos de aprendizados mais duros, vamos dizer assim, de aprendizados um pouco mais desafiadores. Em alguns momentos passaríamos por desafios, mas que tivéssemos o bom ânimo para enfrentá-los. E quantas vezes nós passamos por esses desafios, se a gente for parar para analisar, desafios que no nosso entendimento, na nossa cabeça, na nossa visão, eles têm um determinado tamanho, mas se a gente for parar, dar um passo para trás e tentar olhar com um pouquinho mais de distância, esses desafios talvez não sejam bem menores do que aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes nós tornamos o problema muito maior do que ele realmente é. Muitas vezes nós acabamos sofrendo por questões que não estão nas nossas mãos. Quantas e quantas preocupações nós temos no dia a dia por questões que nós não conseguimos decidir. Por questões que nós não conseguimos mudar. Por questões que estão muito além de nós. Agora estamos chegando numa época, nesse momento acho que até a gente diz assim meio que infelizmente, uma época de eleições. E nessa questão, todo mundo tem que ter a sua visão, todo mundo tem que ter a sua opinião política, isso é válido e é direito. Mas quanto e quanto sofrimento a gente acaba gerando, porque fulano vai ganhar, um ciclano vai perder, independente de quem seja a gente. E a gente acaba sofrendo e brigando muitas vezes com pessoas que nós amamos por conta de opiniões divergentes. Por questões que estão além de nós. Quem nunca passou por uma dificuldade, em determinado momento, essa dificuldade foi resolvida assim, do nada, podemos dizer. Do nada, entre aspas. E muitas vezes Deus dá o seu jeitinho de nos ajudar e justamente vem por um caminho no qual nós não imaginamos. Porque muitas questões estão além da nossa resolução. Que aí nos compete a trabalhar a nossa fé e confiar na parte que é de Deus. Fazer a nossa parte, mas entender que tem questões que estão além de nós. E se essas questões estão além de nós devemos entregar para quem resolver? Para Deus. Ele é o único que pode resolver. Então, muitas vezes, nós sofremos por questões que não nos competem. Mas Jesus, lá em João, no capítulo 15,
no versículo 11, ele nos diz o seguinte, ó: tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria esteja completa. Vejamos. A minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. De alguma forma, o Cristo pode nos dizer assim, ó: vocês vão se alegrar com bastante coisa, e faz parte e é de direito. Vão se alegrar com questões materiais, vão se alegrar com questões pessoais, vão se alegrar com o próximo, com o familiar, com as pessoas que vocês amam. Mas tem alguma alegria que vocês não estão percebendo ainda. Que aí ele coloca que a alegria que vem dele. A alegria que está além daquilo que nós, diariamente, talvez a gente consiga perceber. Que estão nas questões espirituais. Quantos de nós conseguimos acordar de manhã e agradecer? Porque nós simplesmente acordamos. Quanta gente, não precisa ir muito longe, tem um lugar ali, na Praia Comprida, em cima do morro, que está cheio de gente hospitalizada ali. Alguns talvez não conseguirão voltar para casa amanhã. Não acordarão. De repente, talvez estarão tendo a oportunidade de perceber determinadas questões, de agradecer por questões que talvez já tenham perdido, como o simples fato de acordar em casa. O simples fato de poder levantar da cama e dar um abraço em quem a gente ama. O simples fato de dizer, eu te amo, pela última vez para alguém, que de repente não consegue nem mais falar. Então vejamos, a alegria que o Cristo vem nos trazer está além de questões materiais. Está na percepção de pequenas coisas que temos no nosso dia a dia e que muitas vezes, por estarmos tão habituados a essas questões, a gente não consegue perceber. E se não consegue mais perceber, não consegue mais ter o sentimento de gratidão. A alegria é um sentimento de contentamento. Vejamos, estar contente por ter aquilo que nós temos. A alegria está diretamente ligada à gratidão. Porque a gente não pode confundir agradecer com gratidão. Agradecer é uma coisa. Exprimir o sentimento de gratidão é outra. A gratidão está envolvido com a alegria de possuir algo. É um sentimento que brota de dentro da gente. Às vezes agradecer a gente faz da boca para fora. Eu acho que ninguém aqui nunca fez isso, mas de repente conhece alguém, né, que de repente um dia ganhou algum presente e aí não gostou do presente que ganhou e a pessoa diz, não, obrigado, gostei. Agradeceu, mas naquele momento não estava grato. Conseguimos perceber a diferença? Então, a alegria do Cristo que vem para fazer a gente perceber questões diferentes. Joana de Ângeles nos diz sobre a gratidão o seguinte, no livro Psicologia da Gratidão. Claro está, portanto, que a gratidão, para ser legítima, exige que haja no íntimo da criatura esse encanto pela vida. Se eu sou grato pela vida, eu tenho que ser encantado pela vida que eu tenho. Não é só agradecer. E agora eu pergunto,
Nós todos aqui, não precisa ninguém responder, respondam para si. Somos todos encantados com a vida que nós temos? Será que aquilo que temos hoje, nós exprimimos gratidão de dentro de nós? Pelas pessoas que convivem conosco, pelas situações, os círculos sociais, os locais que frequentamos, os lugares aonde estamos. Nós somos gratos? Que de repente, em um ou outro momento, a gente pode pensar assim, poderia ser um pouco melhor. E é natural que em determinados momentos a gente pense assim. Porque faz parte da nossa jornada evolutiva. Mas às vezes também a gente poderia parar e pensar assim, às vezes a gente pode até ligar a TV, ligar no telefone, ali no YouTube, e procurar aquele pessoal que está na África, lá no Fraternidade Sem Fronteiras, e conhecer um pouquinho a realidade deles, por exemplo, e acabar percebendo que dá para melhorar, termos essa noção, mas também faz com que nós percebamos que está muito legal também. De repente poderia estar um pouco pior. E aí nós conseguimos perceber tudo aquilo que nós temos e exprimir o sentimento de gratidão por aquilo que temos. Gratidão pela vida só acontece quando nós temos o encantamento pela vida. Será que a gente consegue perceber isso dentro de nós? Procurar subsídios para se encantar pela nossa existência? Como é que a gente pode conseguir o encanto pela vida? Como será que a gente consegue? Será que nós somos encantados com aquilo que fazemos diariamente? Poxa, o sentido da minha vida, olha, eu procurei tal profissão e hoje eu faço isso que eu faço com encantamento. O dinheiro é consequência daquilo que eu faço. Quantas pessoas nós conhecemos que, jovens principalmente, né? Eles estão na faculdade ou irão fazer ainda, não, eu vou fazer medicina porque é o que dá dinheiro. Mas a pessoa não tem a menor paciência para lidar com outras pessoas. Quem de repente nunca ouviu falar ou já aconteceu de ir no médico, o médico nem olhar no rosto da pessoa, só perguntar o que está sentindo. Tá aqui a receita, tipo, tchau, vai-te embora. Quem nunca se sentiu assim? Já temos vários casos. Por quê? São pessoas que estão ali não pela vocação, mas sim pelo recurso financeiro. E o resultado disso pode não vir no primeiro momento, mas a longo prazo acontece. Daqui a pouco mais está cheio de gente, cheio de dinheiro e sem sentido algum. Porque a pessoa não conseguiu se conhecer, não se permitiu perceber os seus dons. Qual é o fruto que ela dá? Essa semana até fazer uma outra palestra e a gente deu esse exemplo seguinte, Imaginemos duas árvores, uma que dá maçã e a outra que dá pera. Vamos supor, eu entendo muito pouca coisa desse negócio de árvore, tempo de fruto, tá, gente? Então, mas vamos supor que a maçã está dando fruto e não seja a época da pera. Aí a pera olha para a árvore de maçã cheia de fruto, umas maçãs bonitas ali, e ela olha assim, poxa, eu queria dar fruto que nem ela. Umas maçãs vermelhas, assim, bonitona, só que eu não consigo. Eu queria tanto ser que nem ela. E aí ela se entristece com a vida. No fim não dá nem maçã, porque não é a praia dela.
e não dá nem pera, porque está desanimada da vida. E quanta pereira está louca aí para dar maçã, querendo dar maçã e não consegue, vive uma vida triste, frustrada, porque não se permitiu se conhecer e perceber qual é o melhor fruto que ela pode dar. Porque como somos seres individuais e únicos na criação, cada um dá um fruto bom de uma determinada forma. E não adianta a gente achar que vai vir o pai, vai vir a mãe, vai vir o mentor da gente, vai vir o Cristo aqui na nossa frente e vai dizer, olha, a partir de hoje, tu vai fazer isso da tua vida. E aí a gente vai sair feliz da vida. Não, é isso que eu vou fazer. De repente, isso não vai acontecer na juventude, não vai acontecer na adolescência. Daqui a pouco mais isso acontece na vida adulta. A pessoa às vezes já casou, teve filho, e de repente ela se percebeu. Não, mas eu acho que esse é o caminho. Só que aí, o espírito às vezes tem uma bengalinha, invisível, que ele vai lá e pega e diz assim, ó, se apoia nela, e aí ele pega e fala assim, não, mas, poxa, eu já tô maduro, tô com um filho grande, eu não vou fazer isso, né? Já não dá mais tempo. Vou deixar para a próxima encarnação. Não é assim que o espírita, essa bengala que o espírita usa muitas vezes? Só que essa, a gente pode pensar assim também, já é a próxima, da próxima, já está umas 10 encarnações jogando para frente. E aí vamos perder mais uma oportunidade? Não é tarde para a gente recomeçar. Se é algo que nós nos encontramos, se é algo que nos preenche, que vai fazer bem para nós e para o próximo, por que não? Ah, mas tem dificuldade financeira, mas tem isso, tem aquilo. Eu vou planejar. Não posso fazer agora, mas eu vou me preparar. Porque lembremos, nada está 100% no nosso controle. Nem nossos pensamentos. Volta e meia a gente acaba se pegando cada besteira, não é verdade? Cada coisa é diferente. E por que eu estou pensando isso? Às vezes acontece. E é natural que isso aconteça. A única coisa que a gente efetivamente consegue controlar são as nossas atitudes. Então, se eu quero algo, eu posso correr atrás. Por que não? Lembramos até agora, me veio na cabeça aqui, o caso daquele físico que já desencarnou, já faz algum tempinho, o Stephen Hawking. Um ser extremamente inteligente, numa cadeira de rodas, travado, não conseguia nem falar. Mas com a mão ali, mal conseguia mexer, com a pouquíssima habilidade que ele tinha, coordenação motora, estudava o universo, astrofísica. Se ele consegue, por que a gente não pode conseguir? Por que a gente não pode levantar, planejar? E Deus, nos vendo a nossa intenção, porque é isso que Ele olha, se estivermos dentro daquilo que estiver dentro de nós, do encontro da nossa essência, que está intimamente ligada a Deus, as coisas vão acontecer. E a gente não pode perder a fé e a esperança. Então, qual é o seu dom? Para quem não o encontrou ainda. Ninguém está aqui a passeio. É bom passear. A gente pode fazer uns passeios de vez em quando. Mas temos responsabilidades também. Ah, mas, poxa, aquilo que eu tanto queria, eu não vou conseguir. Nem eu planejando, nem eu
tentando e nem eu. Não vai dar. Procure florescer aonde Deus lhe plantou. Então é porque tem uma missão aonde você está hoje. Procure florescer aonde Deus lhe plantou. Em algum momento vai acontecer. Mantenha a esperança. Quem encontrou o sentido da existência tem as suas dificuldades amenizadas. Os problemas se tornam menores quando fazemos aquilo que amamos. Quando fazemos as coisas com amor, com carinho e com alegria. A gente sabe que vai vir problema em algum momento. Mas estamos com tanta alegria, que é a alegria que o Cristo vem nos completar, que as dificuldades se tornam menores. Quando encontramos o nosso sentido, nada nos para. Porque o nosso sentido é ir em direção a Deus. Só que cada um tem um caminho diferente. E quando nós encontramos o nosso caminho, que esse caminho, o nosso, é o caminho mais próximo para se chegar a Deus, mais rápido nós chegamos. Emmanuel vai nos falar no livro Fonte Viva o seguinte: perceber o sentido da vida é crescer em serviço e burilamento constantes. Observa desse modo a tua posição diante da luz. Estamos direcionados para a luz? O nosso caminho está direcionado para a luz? Ah, mas como é que eu percebo isso? A doutrina espírita, através do estudo, da orientação, das palestras, dos livros, nos dá diversos recursos para encontrar esse caminho. Mas cabe a cada um perceber. Porque senão, qual seria o nosso mérito? Imaginemos assim, se em determinado momento Deus viesse e ditasse o caminho de todo mundo. Tem que fazer assim, assim, assim. Bem que já fez algo parecido, né, quando Jesus veio aqui. Fez mais ou menos isso. Mas tudo bem, mas vamos dizer que bem individualmente. Não seria mais fácil criar todo mundo perfeito? Não, já vou criar todo mundo perfeito. Né? Aí ninguém vai errar, ninguém vai fazer nada errado, todo mundo vai ser perfeito. Vejamos, quão chato seria, né, se Deus já nos criasse perfeito. Seria todo mundo igual. Todo mundo amando, todo mundo feliz, todo mundo fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Não precisava nem escolher, já sabia a vontade de Deus. E assim faríamos. Eu ainda não consigo me enxergar nessa perfeição. Mas a gente vai tentando. De vez em quando temos que fazer esse exercício. Então, gente, Deus nos dá o livre-arbítrio para que tenhamos as nossas próprias experiências para o nosso aprendizado e para que tenhamos o nosso mérito. Então a responsabilidade é nossa. Vamos tentar jogar de lado aquela palavra que se torna tão pesada em determinados casos, que é a palavra culpa. Ninguém tem culpa. Paulo vem e nos diz, em tudo dai graças. Dá graça até no meu erro? Sim. É uma forma de aprender. Quando a gente está indo para o colégio, para a faculdade, a gente erra na prova, faz uma questão ou outra errada, a gente para e diz, meu Deus, eu errei isso aqui. E muitas vezes assim, poxa, como é que eu fui errar? Parecia ser tão fácil. Mas às vezes a gente se engana. Mas aquilo ali serve também de orientação. Aí a gente direciona bem, para essa pergunta aqui, é essa a resposta correta. É esse o caminho.
é essa a orientação. O erro, ele nos dá um direcionamento. Então, o erro, ele faz parte. E, de certa forma, ele é bom para nós. Todos nós, sem exceção, nós que estamos aqui, aqueles que estão numa situação muito mais confortável financeiramente que nós, aqueles que estão numa situação financeira muito mais desconfortável em relação a nós, todos, sem exceção, inclusive o pessoal que está do lado espiritual e que não conseguimos enxergar, tirando os médiuns de plantão, né? Mas que nós não conseguimos enxergar em maioria aqui, todos nós nascemos para sermos felizes. Não tem uma alma que não chegará à perfeição e absoluta felicidade. Não tem. Porém, dores, dificuldades, problemas, faz parte do processo de aprendizado. Tudo isso faz parte. E os processos são maiores ou menores conforme a gente os percebe. Não os aceita. Porque aceitar problema é se colocar muitas vezes num lugar de coitadismo. Não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente olhe para a questão e perceba qual é a minha responsabilidade quanto a isso. O que eu preciso fazer? Nós temos todo o suporte do mundo. Nunca, jamais estamos sozinhos. Tem uma coisa que a gente brinca lá, brinca assim, entre aspas, né? Lá na nossa casa espírita, quando a gente está de conversa, e tem um comentário que a gente faz assim, ó. A gente não tem ideia dos bastidores do lado espiritual. Do trabalho que essa galera tem com a gente. Trabalho, entre aspas, porque para eles é um prazer nos acompanhar. Muitas vezes a gente acorda bem, a gente está radiante, a gente está feliz. Aí o nosso mentor olha para a gente, ó, hoje ele está legal. Ó, hoje vamos aproveitar esse bom humor. E aí, logo mais a gente está indo e encontra alguém mal-humorado no nosso caminho. E reclamando e tal. Muitas vezes o nosso mentor foi lá, percebeu o fulano que a gente ia encontrar, um colega de trabalho, um parente, falou com o mentor dele passa ali na frente do Eduardo. Aí eu estou radiante, estou feliz, estou contente, vem a pessoa reclamar, vem brigar comigo. E aí eu pego ou eu procuro entender ele de alguma forma, ou eu já caio ali, minha alegria já vai toda pro ralo. E aí, qual a atitude que a gente toma? Se a gente mantém a vibração, nosso mentor está nos cuidando, está nos acompanhando. Olha, continuou legal. Vamos levar mais. Parece que tem vezes que é assim, né? Que a gente está bem e aí no dia só aparece pepino. Só aparece coisa para a gente resolver. Daí a gente fala assim, pô, pai, eu acordei tão bem hoje, é só pepino no meu dia. Sim, hoje tu está preparado para isso. De repente, no dia que a gente está meio chateado, acorda meio triste, sai de casa meio se arrastando, aí aparece alguém legal na nossa frente, alguém sorridente. Só que aí se a gente inverter os papéis, né? A gente é o mala que vai incomodar aquele que está bem. Então vejamos, mudam-se os papéis. Mas estamos aqui um para ajudar o outro. Naquele dia que a gente está bem, a gente ajuda aquele que não está. Naquele dia que a gente está mal, vai vir alguém para nos auxiliar. Às vezes o marido está naqueles dias meio chateado, meio bravo, vem a esposa com todo carinho, né? Vem cuidando, faz alguma coisinha para ele e tal. As mulheres têm uma sensibilidade um pouco maior, né? Tanto que nas obras do André Luiz, do Manuel Flamengo de Miranda, geralmente as mulheres, né, vão para as colônias e os homens ainda passam um tempinho ainda por aqui nos umbrais, né? Acontece ainda, né? Mas aquilo que a gente quer dizer é o seguinte, gente. Precisamos ter noção da nossa parte. Porque é um conjunto que ganha. A felicidade não é exclusiva para um ou outro. É para todos.
Se todo mundo amanhã acordasse pensando em perdoar, a gente já estava na regeneração. As guerras acabariam. Imagina se cada um amanhã, no nosso planeta, pensasse, eu vou perdoar, eu vou parar com briga, eu não vou mais brigar, eu não quero mais, né, não quero mais guerra, eu quero paz. Todo mundo acordasse querendo paz, todo mundo. A gente já estava na regeneração. Do dia para a noite. Mas precisamos deste processo ainda, cada um tem o seu tempo, e Deus não força a consciência de ninguém. Ele espera pelo tempo de cada um. Então, só para a gente poder finalizar, seja da forma que for, não desista. Eu tenho algo dentro de mim que quer fazer ainda alguma coisa diferente, mas eu não sei se eu tenho condições. Planeja. Põe no papel, escreve. Como que tu faria se tu tivesse condições? Lembremos que o Cristo nos disse em determinado momento: aquele que pedir e crer que já recebeu, assim o é. Algo em torno dessas palavras. Isso é fé, gente. Às vezes eu acho, na minha visão, que não dá. Que eu não vou conseguir. Se a gente continuar, se nós ficarmos nestes sentimentos, a gente realmente nunca vai conseguir. Mas se em determinado momento a gente começar a acreditar, planejar, fazer a nossa parte, colocar de repente no papel, escrever, visualizar. Vejamos, nosso pensamento, ele cria primeiro do lado espiritual. E a matéria. O nosso pensamento materializa a nossa volta. E nós vamos reforçando com o tempo, e isso se materializa do lado material. Então, que possamos fazer isso. Emmanuel, no livro Intervalos, nos diz o seguinte, lembremos-nos de que a vela acesa dentro da noite é infinitamente mais valiosa que o lustre de ouro e diamantes, lamentavelmente apagados. E essa vela vale em qualquer lugar. Vale num problema obscuro da nossa vida. Nós possamos deixar essa vela acesa para iluminar, para encontrarmos a solução. Seja dentro daquela pessoa que nos traz mais dificuldade na nossa vida. Seja dentro de nós, para encontrarmos o potencial que temos. Que possamos sempre lembrar aquilo que o Cristo nos diz. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, que tenhamos essa vontade, essa consciência para nos encontrar. Para encontrar o Deus que habita dentro de nós. Gostaria de agradecer a atenção de todos, mais uma vez a casa pelo convite, e que todos possam ter um excelente final de semana e uma excelente noite. Agradecemos então uma vez nós, nosso irmão. A gente costuma fazer muitas vezes aqui na casa uma reflexão que gera a gente colocar 3 pontos positivos e 3 negativos sobre nós mesmos. Geralmente os pontos negativos são muito fáceis, né? Porque a gente ainda não se conhece e tende a perceber o lado negativo de cada um de nós. Mas todos nós, independente de quem seja, temos pontos positivos. E muitas vezes a gente não foca neles e não reconhece que tem aquilo dentro de nós. É importante a gente parar e ver, vez por outra, fazer essa reflexão e ver o que eu já consegui ver dentro de mim, o que eu já consegui encontrar de positivo e o que a gente busca melhorar no nosso dia a dia. Então, assim a gente eleva o pensamento a Deus, agradece ao Pai uma vez mais pela oportunidade de estarmos recebendo todas essas energias e conhecimentos para a nossa reflexão. Obrigado, Pai, por tudo